E olha, e as suspeitas de fraudes em resultados de jogos da Copa aqui de Alagoas já estão sendo investigadas pela Polícia Civil aqui no estado. Ontem você viu aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta que a Federação Alagoana de Futebol também já havia denunciado a possível manipulação. A Maria Maciel, ela está com um delegado que está cuidando, inclusive, desse caso, e nós vamos trazer essas informações ao vivo a partir de agora. Maria Maciel, me parece que o cerco está fechando e quem tiver envolvimento com essa situação vai pagar no rigor da lei. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Exatamente, essas investigações foram iniciadas pela DEI, que agora tem todo um procedimento, e é claro, tudo isso a partir então de toda essa documentação que foi encaminhada pela Federação Alagoana de Futebol sobre essas supostas fraudes ocorridas em jogos da Copa Alagoas. Eu vou conversar agora com o Igor Diego, que é o delegado e coordenador da DEI, que é aqui em Alagoas, para falar então como é que vai ser esses procedimentos daqui para frente. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Logo após tomar conhecimento desses fatos, a DEI que instaurou a investigação para apurar essas supostas fraudes em resultados dos jogos esportivos, especificamente aqui da Copa Alagoas. Então, já no dia de ontem, me reuni com o presidente da federação com o objetivo de pegar toda a documentação do caso, também de pegar a relação de todas as partidas que estão envolvidas aí com essas supostas fraudes e também analisar os lances dessas partidas. Então, de antemão, nós estamos agora estudando, compilando toda essa documentação, com todo esse material que nos foi encaminhado, para que a gente continue com as investigações com os próximos atos, ouvindo as pessoas envolvidas, como atletas, treinadores de futebol, executivos, que porventura possam ter alguma relação com a alteração desses resultados. É uma investigação difícil e bastante minuciosa, né? Porque você tem que analisar aí jogo por jogo, a questão de documentação, questão até mesmo de contas bancárias, saber se houve recebimento de valores e tudo mais. Sim, é uma investigação que vai demandar todo esse conhecimento, todo esse empenho para que a gente consiga, o resultado que se espera das investigações. Então nós temos todas essas partes aí, a análise de documentação, a análise das pessoas envolvidas, a análise dos jogos de futebol e também, sendo necessário, a quebra desses dados aí bancário, fiscal e de dados dessas pessoas. Importante dizer que essa investigação inicialmente ela está restrita à Copa Alagoas. Não há nenhuma denúncia de fraude relacionada ao campeonato alagoano, nem tampouco às competições nacionais envolvendo os clubes de Alagoas. Então, nós vamos fazer o trabalho especificamente da Copa Alagoas nesse primeiro momento. São 8 partidas que existem essas possibilidades de fraude. É importante dizer também que a fraude consiste nos resultados específicos das partidas, ou seja, quem iria ganhar e quem iria perder o jogo e quantos gols iriam acontecer naquela partida. Não há, pelo menos até o momento, situações envolvendo cartões amarelos, cartões vermelhos, escanteios, laterais. Então, assim, é uma situação mais restrita e importante dizer que toda essa documentação foi encaminhada pela própria federação, que tomou essa iniciativa, uma vez que eles tinham um contrato com uma empresa que analisam os jogos de futebol para testar a lisura dessas partidas. Então, foram detectados esses alertas e aí nós vamos investigar se de fato ocorreram ou não essas fraudes. Agora, é importante essa investigação, mesmo porque a gente está vivendo um momento com um escândalo aí nacional em relação a essa manipulação de resultados de jogos e, como o senhor falou, são 8 partidas dentre as 14, porque a Copa Alagoas ela teve 14 partidas e apenas 8 delas estão sob suspeita. A informação que eu tive é que são cerca de 50 partidas relacionadas à Copa Alagoas, mas apenas 8 partidas estão sendo avaliadas, porque apenas nessas foram apresentadas essas suspeitas de alteração de resultados. Então, é importante
a gente frisar que, por enquanto, tudo está sendo investigado, não temos como atestar se de fato ocorreram ou não essas fraudes. Mas é importante dizer que, se ocorreram, a Polícia Civil irá chegar até os autores, irá responsabilizar esses autores e também irá prevenir para que isso não venha a se repetir nas competições que venham a ser praticadas aqui no estado de Alagoas. Obrigada, delegado, pelas informações, e a gente segue acompanhando essa história mesmo porque existe essa possibilidade. É claro que isso mancha até o futebol, acaba desmotivando muita gente. É preciso que tudo isso venha à tona e, é claro, as pessoas sejam responsabilizadas se realmente for comprovada a fraude. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Deixa eu aproveitar, Maria, que você está aí com o delegado Igor Diego, coordenador da DEIC. Delegado, primeiro um prazer tê-lo conosco aqui. Muito obrigado pela sua participação e brilhante trabalho. O senhor inclusive já citou, mas eu queria só que o senhor ratificasse em relação a essa investigação dessas 8 partidas. Elas não têm nada a ver com a investigação nacional, que é a penalidade máxima, que tem aí mais jogos, com mais envolvimentos, com outras coisas mais, sobre cotoveladas, cartões disso, daquilo outro. Essas 8 partidas que estão, por exemplo, em alerta, né, para a investigação da polícia, do senhor e de toda a sua equipe de inteligência, a Federação Alagoana de Futebol disse que há 5 anos já vem, inclusive, fazendo essa investigação e analisando. Isso tudo acendeu a luz amarela por conta de apostas que acabaram sendo feitas com muito mais força, com muito mais quantidade nesses pontos. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelas palavras, Wilson. É sempre um prazer estar falando aqui com você. Com relação à pergunta, é importante dizer que, de fato, essas investigações não têm nada a ver com essa operação que está sendo realizada a nível nacional. Essa nossa investigação aqui, ela se atém à Copa Alagoas, com as equipes que participaram da Copa Alagoas. E é importante dizer também que esses alertas, eles foram dados tendo em vista a grande quantidade de apostas realizadas nesses jogos, buscando resultados improváveis. Ou seja, era feita uma análise das partidas, de quem iria jogar com quem, e aí foram verificadas diversas apostas, uma grande quantidade de dinheiro envolvida em equipes que seriam improváveis naquele momento do campeonato de ganharem as partidas, e ainda mais com uma grande quantidade de gols de diferença. Então, diante disso, surgiram esses alertas de possíveis fraudes, e nós estamos investigando, vamos trabalhar e analisar os detalhes de cada lance dessas partidas, os resultados, os momentos em que as equipes se encontravam naquele momento do campeonato, demonstrar se era possível ou não a aposta em determinadas equipes e também na quantidade de gols que eram previstos para aquela partida que estava sendo praticado. Então, assim, é um trabalho que vai levar um pouco de tempo, mas nós iremos esclarecer à população alagoana o que de fato aconteceu. Bem, delegado, mais uma vez, muito obrigado. Maria, muito obrigado pela sua participação conosco. A Maria volta daqui a pouco. Delegado, bom trabalho para o senhor e obrigado também pelas informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. É isso, vamos acompanhar de perto para saber qual será o desfecho de tudo isso e nós vamos trazer para vocês, tá bom?